Josué, capítulo 9. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Versículo 14. Após as conquistas contra Jericó e contra Ai, Israel tornou-se prova inequívoca de que os boatos acerca dele eram verdadeiros e que era só uma questão de tempo conquistar toda a terra de Canaã. Sabendo disso, os reis das nações daquele lugar se uniram para pelejar contra os israelitas. Porém, houve um povo que usou de estratagema para enganar a Israel e livrar-se da destruição. A estratégia dos gibeonitas era fazer com Israel uma aliança, fingindo ser um povo de uma terra muito distante. E esta aliança, uma vez firmada, não poderia ser revogada, e assim se fez. Josué e os príncipes de Israel não consultaram a Deus para firmar o juramento, e quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Não pelo fato de envolver um acordo entre homens, mas um juramento que envolvia o nome do Senhor. Quando lemos este capítulo, dá a entender que o povo de Canaã não era apenas conhecedor dos milagres de Deus, mas de suas leis também. Podemos notar que os gibeonitas sabiam muito bem o que estavam fazendo e que, ainda que fossem desmascarados, estariam debaixo de um juramento solene e imutável. Foi assim que suas vidas foram preservadas e passaram a assumir a condição de servos em Israel. O pouco conhecimento que tinham acerca de Israel e de suas leis lhes preservou a vida, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Oséias capítulo 4, versículo 14. Assim diz o Senhor: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O conhecimento, segundo a Bíblia, é chamado de verdade. Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Também está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Ou seja, através do conhecimento das Escrituras, conhecemos a Jesus, e este conhecimento, que é a verdade, nos liberta do pecado. É uma sequência lógica e salvífica. Lutar com as nossas próprias forças só nos levará ao mesmo fim que teve Jericó e Ai, perdição. O desejo do Senhor para com Israel é o mesmo que Ele tem para conosco hoje. Que não busquemos a nossa própria vontade, e sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, Ele mesmo nos dirá: porque esta é a aliança que firmarei com você, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, porque todos me conhecerão. Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34. Na maioria das vezes, Jesus introduzia seus ensinamentos com a expressão: em verdade vos digo, demonstrando por suas palavras a essência de seu caráter. Cristo é a própria verdade, e Ele deseja revelar-se a nós, por isso nos deixou a sua palavra. Vimos que é por falta de conhecimento que muitos perecem. E não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 14. Portanto, prossigamos em estudar a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. E ainda que o inimigo se manifeste com suas disfarçadas estratégias, não seremos enganados. Vigiemos e oremos. Bom dia àqueles que conhecem a Deus. Rosana Garcia Barros.